Boa tarde, meus caros. Me ouvem bem aí? Ok, então. Bom, então vamos começar, né? Não vou tirar onda com o palmeirense que tenha na turma, não. Não vale, né? Tirar onda de freguês não tem graça, não. Vamos lá. Então, na aula passada, dentre várias coisas que a gente viu, nós vimos, por exemplo, a primeira fórmula de Moave, primeira fórmula, que dizia respeito à potenciação de um número complexo, beleza? Então, se você pegar um número complexo z e escrever ele na forma trigonométrica, desse jeito, então a enésima potência desse número complexo fica assim. Aparece a enésima potência do módulo de z com a enésima potência disso aqui, certo? Que vai dar isso aqui, ó. Esse expoente n, ele vai entrar aqui e aqui. Fica cosseno de n vezes θ mais i seno de n θ. Beleza? É isso o que acontece na potenciação de um número complexo. Essa é a primeira fórmula, né? Já a segunda fórmula diz respeito à radiciação. Isso daqui é para potenciação. E agora vem a fórmula para radiciação. É a segunda fórmula de Moave, que vai dizer o que? Se o número complexo z for escrito desse jeito, então, se eu quiser fazer z elevado a 1 sobre n, eu vou ficar com o módulo de z elevado a 1 sobre n vezes cosseno de θ mais i seno de θ elevado a 1 sobre n. Beleza? Só que aí o que acontece? Esse cara eu posso escrever da seguinte forma: cosseno de θ mais 2k π mais i seno de θ mais 2k π. Certo? E aí, esse expoente, eu posso colocar ele para cá e para cá. E ficar da seguinte forma: módulo de z elevado a n vezes o cosseno de θ mais 2kπ dividido por n
mais I seno de θ mais 2kπ sobre N, certo? Onde o K aqui ele vai variar de 0, 1, 2 até N menos 1. Nesse caso aqui, esse K a gente coloca dessa forma para para que a gente possa usar isso daqui para obter as raízes, as n raízes enésimas de um número complexo. Beleza? É isso o que a gente obtém. As n raízes distintas, as n raízes enésimas distintas de um número complexo z. Beleza? Como eu falei na aula passada, né? Se eu acrescentasse aqui o n mais 1 e assim por diante, esses caras aqui, em termos do número complexo correspondente, você começa a repetir os números complexos que você já obtém com esses n primeiros aqui, certo? Por isso que a gente faz o k variar de 0 até n menos 1. Beleza? A gente faz isso quando a gente está interessado em determinar, como eu falei, as n raízes enésimas distintas de um mesmo número complexo z. Beleza? Claro, esse número complexo z ele tem que ser não nulo para que você tenha realmente n raízes enésimas, né, distintas para ele. Tá certo? Tá certo, professor. Então é isso. No livro, no livro ele vai trazer algumas aplicações destas fórmulas. O que ele está chamando de aplicações aqui é calcular é, algumas raízes, tá certo? Ah, uma coisa com relação às raízes enésimas de um número complexo, só para recapitular, eu falei na aula passada, é o seguinte, né? Se eu pegar, desculpa, eu não devia ter desenhado esse círculo aqui, não. Se eu pegar um número complexo z, tá aqui o plano complexo, né? Aqui é o eixo real, aqui o eixo imaginário, plano de Argand-Gauss. Então, se eu pegar um número complexo, sei lá, chamar ele de z0, chamar ele de z, certo? Esse número complexo ele vai ter aqui um certo argumento, chamar esse argumento de θ0. E aí como é que a gente faz para obter as raízes enésimas, as n raízes enésimas desse número complexo? Qual é a ideia? A gente vai pegar esse θ0 e dividir por n, certo? Vou dividir ele por n. Esse daqui vai ser, se o total, né? Se o total é θ0, esse pedaço aqui, deixa eu colocar um pedaço um pouco maior. Aqui vai ser o θ0 dividido por n. Aí, a partir desse cara, o que a gente vai fazer? A partir desse ângulo, aí eu vou considerar uma circunferência de raio igual à raiz enésima do módulo de z, certo? Deixa eu apagar esse negócio aqui. Deixa eu desenhar a circunferência. Para ver se fica mais organizado aqui. Pronto. Então, aqui eu tenho θ0 no total.
Aqui eu vou ter θ0 dividido por n, esse pedaço, certo? Vou destacar ele assim. Daí o que acontece? A partir desse ponto, esse ponto aqui vai ser o nosso z0, que seria a primeira raiz enésima de z, beleza? Essa circunferência aqui, ela tem um raio igual ao módulo de z elevado a 1 sobre n, a raiz enésima do módulo de z. E aí, a partir desse ponto, o que a gente faz? Eu vou ficar abrindo aqui um ângulo correspondente a θ0 sobre n, né? Até a gente completar a volta aqui e obter, nessa circunferência, n pontos, formando um polígono regular de n lados, certo? Cujo ângulo central aqui, né? Cujo ângulo central é igual a θ0 sobre n, beleza? Então aqui eu teria um outro ponto que seria o 2, que seria o 2θ0 sobre n, a abertura total, né? 2θ0 sobre n, ou se preferir pensar somente nessa abertura aqui, ela seria θ0 sobre n. Aqui nós teríamos o nosso ponto Z1, depois eu teria um certo Z2, depois um Z3, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7, Z8, Z9, Z10. Eu vou botar uma reticência aqui para indicar que isso continua, até chegar em um certo até chegar num certo Zn. Antes do Zn nós teríamos um Zn menos 1, certo? Aliás, desculpe, aqui seria Zn menos 1, aqui seria um Zn menos 2, teria um Zn menos 3, e esses Zns aí, eles são as n raízes enésimas do nosso número complexo Z, beleza? Então, cada um desses carinhas aqui seria uma raiz enésima do número complexo Z. Ok? Beleza? Beleza, professor. E aí, só lembrando que todos esses pontos aqui, eles necessariamente formam um polígono regular com n lados. Certo? Por que vai ser um polígono regular? Porque ele é um polígono que está inscrito na circunferência, né? E todos esses ângulos aqui, ó, todos esses ângulos centrais são iguais a θ0 sobre n. Beleza? Inclusive, na fórmula de Moivre, pode ser mais conveniente escrever isso aqui dessa forma. Θ sobre n mais k vezes 2π sobre n. Certo? Talvez seja mais conveniente. E aqui também. Θ sobre n mais k vezes 2π sobre n. Certo? Certo. E aqui faltou colorir esse e esse aqui.
Bom, então, é, vamos a uma aplicação, não exatamente essas aplicações aqui, mas vamos à próxima seção. Aqui, interpretação geométrica é essa interpretação que eu fiz, certo? De que as n raízes enésimas de um número complexo correspondem a um polígono regular de n lados, em uma circunferência cujo raio é a raiz enésima do módulo de z. Beleza? Ele vai tratar disso aqui. Então, essa interpretação geométrica eu já fiz. Eu quero chegar na seguinte seção, que é resolver esse tipo de equação. Que é simples, né? Ok? O que ele está chamando aqui de equações binômias ou trinômias, né? O que ele está chamando de equação binômia é qualquer equação que possa ser reduzida a essa aqui. Beleza? Porque a partir dessa, para você resolver essa equação aqui, o que é que você faz? Você vai passar o b subtraindo do outro lado e o a dividindo, você vai chegar nisso aqui e, portanto, o seu x é isso. E aqui, ó, quando a gente está fazendo a raiz enésima de menos b sobre a raiz enésima aqui é agora nos complexos. Então, encontrar a raiz enésima desse carinha aqui, ó, não é mais encontrar como a gente fazia no caso dos reais. Beleza? Aqui agora é encontrar todas as n raízes enésimas desse cara. Certo? E aí ele vai fazer um exemplo aqui. Vamos comentar esse exemplo, né? Tá aqui, ó. Digamos que você tem uma equação que você pode reduzir a isso. 3 vezes x elevado à sexta potência mais 192 deu igual a zero. Daí o que acontece? Você vai chegar em x igual a raiz sexta de menos 64. Então, para você encontrar as 6 raízes sextas de menos 64, então você vai precisar do módulo de z, que é o próprio 64, beleza? E vai precisar também do argumento que é π. Por que que é isso daí? Deixa eu fazer um desenho aqui. Mostrar o desenho. Vai ser o seguinte. Então, ó, para que eu desenhe esse círculo mesmo aqui? Eu não preciso dele, né? Vamos lá. Digamos que aqui você tem o menos 64. Beleza? Então, no plano de Argand-Gauss, qual que é o argumento desse menos 64? Vai ser justamente π, não é isso? E o tamanho aqui, ó, é o módulo de menos 64, que é 64. Tá certo? Ou então, se você pensar nesse número real aqui, ó, como sendo, né? Porque lembre-se que no plano complexo, um número real, quando a gente escreve isso daqui, é para representar esse cara, né? Lembram disso? Sim, professor. Dado o número real, a gente vai escrever o número real como a gente vai escrever no lugar disso aqui. Beleza? Então, se o número complexo é esse daqui, então o módulo dele vai ser a raiz quadrada, vai ser o módulo do menos 64 zero, que é a raiz quadrada de menos 64 ao quadrado mais zero ao quadrado, que vai ser o 64. Beleza? Beleza. Moralmente daria isso, né? Daria módulo de menos 64. Onde aqui tem uma coisa que eu tenho que comentar. Quando a gente escreve esse módulo aqui no caso dos números complexos, esse módulo aqui não é o mesmo módulo de número real, não, certo? Lembre-se que no caso dos números complexos, o módulo é a raiz quadrada da soma dos quadrados da parte real e da parte imaginária. Beleza? E no caso de números reais, o módulo de um número real é igual a x se x é maior ou igual a zero, e é igual a menos x se x é menor do que zero.
São definições diferentes. Tá certo? Embora a gente use só uma barrinha aqui, ó, para indicar módulo, tem que ficar claro que quando eu estou nos complexos, isso daqui e isso daqui não é a mesma coisa, apesar de usar a mesma notação. Tá certo? Então, aqui, ó, é o módulo de número complexo, que é isso, e esse módulo aqui é o módulo de número real mesmo. Se você quiser distinguir, né, um módulo do outro, você pode botar aqui com duas barras e deixar com uma barra só quando você estiver falando de módulo de número real. Não tem problema. Beleza? Mas é comum que no contexto dos números complexos a gente também use uma barrinha só para indicar o módulo. Mas na cabeça de vocês tem que ficar claro isso, a diferença entre módulo de número complexo e módulo de número real. Beleza? Beleza. Bom, enfim, então, voltando aqui. Então, o módulo do 64, do menos 64, vai ser igual a 64, certo? Esse tamanho aqui é o módulo de menos 64, que é 64. E aí, tendo isso, como é que a gente faz para encontrar as raízes sextas agora? Quais são as 6 raízes sextas? Aí eu posso escrever como sendo zk, que vai ser o módulo de z elevado a 1 sexto, vezes o cosseno do quê? Quem é o nosso θ zero, né? O θ zero vai ser o π. Então vai ficar aqui π sobre 6 mais k vezes 2π sobre 6 mais i vezes o seno de π sobre 6 mais k que multiplica 2π sobre 6. Beleza? Isso daqui nada mais é do que o mesmo que está aqui, ó. Só que aí o nosso θ é igual a π e o nosso n é igual a 6. Tá certo? Tá certo, Então a professor. gente vai fazer isso daqui, onde o k vai ser igual a 0, 1, 2, até o 6. Desculpe, até o 5, né? Então, quem vai ser o Z0? Então, vamos lá. Primeira coisa, né? Deixa eu substituir aqui logo também, né? O módulo do Z é igual a 64. Então, vai aparecer raiz sexta de 64. Raiz sexta de 64 é igual a quanto? Igual a 2, professor. Pronto. Então, isso daqui é igual a 2. Então, a gente vai ficar aqui que o Z0 é igual a 2 vezes cosseno de π sobre 6 mais i vezes o seno de π sobre 6. Π sobre 6 vale quanto? Quinta. 30 30, graus. certo? Então, se vocês quiserem substituir aqui, né, quanto que vale o cosseno de 30 e o seno de 30, pode fazer, sem problema algum. Beleza? É até preferível que faça isso. Se você já sabe quanto vale o seno e o cosseno daquele ângulo ali, substitua pelo valor. Certo? Se for algum ângulo que não é conhecido, né, quanto vale o cosseno e o seno dele, você pode deixar assim mesmo. Tá certo? Bom, nesse caso aqui, então, a gente vai ter 2 vezes quem? Quanto que é cosseno de 30? Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, né? Sim, professor. Pronto, vai aparecer aqui, raiz de 3 sobre 2 mais i vezes seno de 30 é meio, né? Certo? Então ficou aqui raiz de 3 mais i, né? Que o 2 simplifica, né? Beleza? Então esse é o nosso Z0. Quem é o Z1? Vai pensar, né?
Bom, se o Z0 correspondeu a 30 graus, o próximo vai ser 60, depois 90, depois 120, vai ficar somando de 30 em 30, né? É isso? Sim, isso. Aliás, é Não, de 30 em pera. 30? Não, né? De 60 em 60, né? Porque a gente vai pegar o 2π, que é a volta completa, e dividir por 6, né? Para obter o polígono regular de n lados, de 6 lados, né? Então a gente vai somar de 60 em 60, né? Não é isso? Que é isso aqui, ó. Porque isso daqui é igual a π sobre 3, que é 60. Beleza? Então vamos lá. Então aqui começou com 30, então o próximo eu vou somar 60, vai dar o cosseno e seno de 90, né? Vai ficar assim, ó. Então o próximo carinha aqui vai ser cosseno de π sobre 2 mais i seno de π sobre 2, que a gente também conhece, né? Quais são esses valores. Isso vai ficar duas vezes quem? Cosseno de 90 é 0, seno de 90 é 1, né? Então vai ficar duas vezes i. É isso? Sim, Quem é o Z2? Aí o Z2 você vai pegar o Z1, que correspondia ao 90, e vai somar a 60, vai para 150, né? sim, professor. Beleza? Então isso aqui vai ficar duas vezes cosseno de π sobre 2 mais π sobre 3 vai dar 5π sobre 6, que é os 150 graus. Acho que é isso, né? 5π sobre 6. Nesse momento aqui, ó, deixa eu falar uma coisa também. É claro que é preferível a gente ficar colocando os ângulos sempre em radianos, mas como a gente como a gente vai querer interpretar essas raízes enésimas também, né? Essas raízes sextas, vai querer interpretar geometricamente. Se a gente usar a notação de ângulo, é mais fácil a gente visualizar o que está acontecendo, né? Não tem problema se vocês resolverem escrever o seguinte, ó, botar aqui o 30 graus, aqui o 30 graus, não tem nenhum problema, certo? Ok? Talvez, para efeitos de raciocínio, seja até melhor escrever assim, para a gente ter uma noção melhor de que ângulo a gente está se referindo, certo? Porque o que acontece? Eu comecei com um ângulo de 30 graus e eu vou ficar somando 60, né? Certo? Eu comecei com π sobre 6 e eu vou ficar somando múltiplos de π sobre 3. Só que ficar fazendo essa conta é chato, certo? Então talvez seja melhor você olhar isso daqui como sendo 30 graus e depois ficar somando 60 e botar aqui 90. Aí no próximo vai ser 90 mais 60, que é 150, para facilitar o raciocínio, beleza? Quanto que é o cosseno de 150? Aí É vamos menos fazer aqui, ó, cosseno de 30, círculo, né? círculo trigonométrico. Se esse ângulo aqui é igual a 150, esse pedaço aqui é 30, então o cosseno de 150 é igual a menos o cosseno de 30, né? Sim ou não? Sim, professor. E o seno? E o seno de 150 é igual ao seno de 30, né? Beleza? Todos entenderam o que eu fiz aqui? Quando eu fiz esse desenho, coloquei aqui, ó, 150 graus. De 150 para 180 está faltando 30 nesse pedacinho aqui, ó, laranja, certo? E aí o que acontece? O cosseno de 150 é a mesma coisa que o menos cosseno do 30 e o seno de 150 é igual a seno de 30, beleza?
Tranquilo, professor. certo? Bom, enfim. E aí, o que que acontece aqui? Cosseno de 30 é igual a raiz de 3 sobre 2, como tem esse sinal de menos aqui, então vai ficar menos raiz de 3 sobre 2, mais i vezes meio, né? Que é o seno do 30. E aí, nós temos aqui ó, o 2 cancelando, e vai ficar menos raiz de 3 mais i. Não é isso? Então, vamos juntando as raízes aqui, quais são? Eu tenho esta e esta aqui, por enquanto, certo? Quais são as outras? Quem é Z3? Aí o Z3 vai ser 2 vezes o cosseno de quanto? A gente está em 150, eu vou somar mais 60, né? Eu vou para 210 mais i vezes o seno de 210, certo? Certo. Então vamos lá. Quem é o 210? O que é o cosseno de 210? Então, 210 ele é 180 mais 30, né? Certo? Se até aqui eu tenho 180, então esse pedacinho aqui vale 30. Aí note que o seno de 30, olha, aliás, desculpe, né? O seno, o seno de 210 é a mesma coisa que menos o seno de 30, né? Sim ou não? Sim, professor. É tanto Né? Porque menos seno de quando a gente tá aqui no terceiro quadrante, ó, a gente vai refletir esse ponto para cá, né? Aí aqui é igual a 30, certo? E aí, ó, aqui é o seno de 210, aqui é o seno de 30. Um é menos o outro, né? Então, seno de 210 é igual a menos seno de 30, e no caso do cosseno, menos também, né? Cosseno de 210 é igual a menos cosseno de 30. Tá certo? Então, a gente vai ter aqui, ó, 2 vezes menos o cosseno de 30 menos i vezes o seno de 30. Isso vai dar 2 vezes o quê? Menos raiz de 3 sobre 2 menos i vezes meio, né? Certo? Porque cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2 e cosseno de 30 é meio. Então a gente tem aqui, cancelando 2, a gente tem menos raiz de 3 menos i. Então aqui tem mais uma raiz. Próxima raiz, Z4. A gente está em 210, agora a gente vai para 270. Né? Então vou ter aqui 2 vezes o cosseno de 270 mais i vezes o seno de 270. Certo? Onde é que está o 270? O seno de 270 é esse pontinho aqui, né? Não é isso? Sim, professor. E aqui, ó, o seno é igual a menos 1 e o cosseno é zero, né? Então, o que é que a gente vai ter aqui? Isso aqui é zero, isso daqui vale menos 1. A gente vai ter aqui menos 2 vezes i, certo? E esse é o nosso Z4. Quem é o Z5? Quem é o Vai ser Z5? cosseno de 330 mais i seno de, seno de 330. Isso. E deixa eu ver uma coisa aqui. É, tá certo. A gente começou no 30 e vai somando 60, né? Então, 90, 150, 210, 270, 330,
É isso mesmo, tá certo. Porque o 330, no 330 a gente voltaria para esse daqui, né? Não, Sim, né? professor. Aliás, espera aí. 330. E a Mas, volta. Não, tá certo, tá certo. Tá certo. É exatamente isso mesmo. Aí completa a volta, né? É porque a gente já começou no 30, aí vai dar a volta completa, tem que ser 330, né? Certo? Para chegar a dar 360, né? Tem que girar mais 330 mesmo, tá certo. Enfim, vamos lá. Duas vezes o quê? Cosseno de 330 mais i vezes seno de 330. Beleza? Aí onde é que está o 330? Então, vamos lá. O 330 vai estar aqui assim, ó, né? Isso daqui é 330. Está faltando 30 para chegar em 360. Então, com um ângulo aqui no quarto quadrante, então a gente vai rebater ele para cá, para pegar esse ângulo de 30 aqui, ó, certo? E aí o que é que acontece? O seno de 330 é igual a menos seno de 300, é igual a menos seno de 30, né? Seno de 330 é igual a menos seno de 30 graus e no caso, o cosseno de 330 é igual ao cosseno do 30, né? Certo? Então vai ficar o seguinte, ó. Isso vai dar duas vezes o cosseno de 30 menos i vezes o seno de 30. Beleza? Aí o que é que vai dar aqui? Duas vezes raiz de 3 sobre 2 menos i vezes meio. Simplifica o 2 e a gente tem aqui raiz de 3 menos i. Beleza? beleza, professor. Pronto, se você quiser representar eles geometricamente, você pode fazer isso, né? Você vai pegar aqui um ângulo de 30, mais ou menos 30 graus, certo? Esse daqui, quem que é? É o raiz de 3 sobre 2 mais... Desculpe, é o raiz de 3 mais i, né? Porque essa circunferência aqui é uma circunferência de raio igual a 2, beleza? Aí essa circunferência tendo raio igual a 2, então esse número complexo aqui vai ser o raiz de 3 mais i. Aí você vai somar mais 60 graus. Você vai estar aqui. Esse carinha aqui vai ser o 2i. Mais 60 graus, você vai estar mais ou menos aqui. Né? Esse ângulo total aqui é 150 e esse número complexo aqui, ele é quem? Ele está tendo uma posição errada aqui. Esse vai ser o número complexo menos raiz de 3 mais i. O próximo, quem que é? Vai ser esse cara mais ou menos aqui assim, que vai ser o menos raiz de 3 menos i, que corresponde ao 210. O próximo vai ser o daqui, 270, né? Quem que é esse cara? Ele é o menos 2i. E o próximo vai ser alguém que está por aqui assim. Deixa eu tirar esse 2. Vai ser um cara por aqui assim, que é o nosso raiz de 3 menos i, né? Então, estes são os
números complexos que são raízes sextas, né, do número complexo original que era, cadê? Menos 64, né? Não era isso? É. Sim, professor. Pronto, então as 6 raízes sextas do menos 64 estão calculadas aí e representadas nessa figurinha aqui. E notem que é, né, um hexágono, né, como tem que ser, certo? Só que é um hexágono que está inscrito em qual circunferência? A circunferência de raio 2. E esse raio 2 corresponde ao quê? A raiz sexta do módulo do menos 64. Certo? Certo, professor. Bom, então, resolver esse tipo de equação aqui, ó, é bem trivial, né? Beleza? Beleza. Agora, É, agora vamos a. Diga. pronto, o que eu estava querendo saber é o seguinte. Como no caso o senhor falou que se tiver algum valor de ângulo que a gente não saiba, o valor de seno e cosseno, né? Uhum, Tipo, tipo como 2π sobre 7. Aí você disse que pode uhum. deixar do jeito que encontrar lá, né? Aí, só para termos de Sim, simplificação, eu posso escrever na anotação de Euler lá, é elevado a i que multiplica o ângulo. pode ser. Pode ser. Você fala, escrever assim, né? Ao invés, por exemplo, esse cara aqui, a gente poderia ter escrito de fato Não está assim, ó, aparecendo. duas vezes. Ah, é. Por exemplo, esse carinha aqui, esse. Eu poderia ter escrito sim, assim, ó, duas vezes é elevado a i vezes 270. Não tem problema, certo? Agora, claro que aqui você não vai colocar na notação de ângulo, mas sim de radiano, né? Aqui. Beleza? Beleza, professor. Pode ser, pode ser. É porque essa forma aqui, né, de escrever um número complexo, essa forma de escrever é uma forma que o livro não traz, né? Mas que eu apresentei isso a vocês, né? Beleza? Então vocês de fato podem escrever sim, isso daqui, tá certo? Porque essa parte é que pode ser escrita como sendo e elevado a i vezes 270. 270, 2π menos 90 é o 3π sobre 2, 3π, não? 3π sobre 2. Isso. Essa coisa aqui é igual a essa na anotação que eu introduzi, né? Com a relação de Euler, a identidade de Euler. Pode ser, certo? Bom, enfim, então vamos seguir aqui no livro algumas coisas, porque a gente tem também essas equações aqui, ó, certo? Essas equações que está chamando de trinômias. Uma equação trinômia é toda a equação que pode ser escrita dessa forma, onde, claro, por meio dessa mudança de variável, você vai cair numa equação quadrática, né? Tá certo? E aí essa equação quadrática você resolve. Resolvendo ela, você vai ter os valores de y, né? Certo? Você vai ter o y1 e y2. Aí para cada um desses caras, você vai substituir então, ó, aqui e resolver essa equação, certo? Beleza? Beleza, professor. Pronto. Essa é a ideia. Então, por exemplo, ó, digamos que eu tenho aqui
x elevado a sexta menos 5 ao cubo mais 6 igual a zero. Vamos resolver essa equação aqui nos complexos, certo? Beleza? Então, o que é que a gente vai fazer? Primeiro, z ao cubo eu vou chamar de x, e aí essa equação vai ficar assim. X ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero, certo? E aí, dessa equação aqui, a gente já tem duas soluções, que é 2 e 3. Né? 2 mais 3 é igual a 5, e 2 vezes 3 igual a 6, certo? São as raízes dessa equação. Dessa aqui, a gente vai ter que resolver agora z ao cubo igual a 2. E dessa aqui, eu vou ter que resolver a equação z ao cubo igual a 3. Beleza? As soluções dessas duas equações aqui ó, são bem parecidas. O que vai mudar é apenas o módulo, né? Porque nessa aqui, ó, quais serão as raízes? Vão ser ó, zk igual a raiz cúbica do módulo do 2 vezes cosseno de quê? Vai ficar cosseno de... Aí vamos lá. O 2, ele é um número complexo de argumento igual a zero, né? Sim, professor. Então vai ficar aqui 0 sobre 3 mais k vezes 2π dividido por 3. Que no final das contas, 0 sobre 3, 0, vai ficar isso aqui. K vezes 2π sobre 3. 2π sobre 3 é igual a 120, né? Sim, professor. Pronto. Aí vai ficar aqui mais i seno de k vezes 2π sobre 3, que se você quiser facilitar a sua vida, você pode escrever assim ainda. Aqui eu vou botar raiz cúbica de 2, e aqui é k vezes 120. Facilitar a vida no sentido de facilitar o raciocínio, certo? Beleza? Então, ó, quem é o Z0? Z0 vai ser a raiz cúbica de 2 vezes cosseno de zero mais i seno de zero, né? Sim ou não? O que vai nos dar o quê? Nos A vai raiz dar. cúbica de 2. Porque isso aqui dá 1 e isso aqui é zero, né? Sim, professor. Pronto. Quem é Z1? Z1 vai ser a raiz cúbica de 2 vezes cosseno de 240, né? Eu Desculpe, só vou é 120. 120. E aí vamos lá, 120. O que é o 120? Aí vamos olhar aqui, círculo trigonométrico, desenhei feinho mesmo, porque a ideia é só, que o objetivo aqui é só pegar a ideia. 120 está por aqui assim, né? Que é o 90 mais 30, né? Certo? Ou também, de 120 para 180 falta 60, né? Então, quando eu pegar esse cara para cá e rebater aqui para o primeiro quadrante, esse ângulo aqui é 60, né? Se esse daqui é 120, então esse pedaço aqui é 60. E aí o que acontece? Seno de 120 e seno de 60 é o mesmo. E o cosseno de 120 é igual a menos o cosseno de 60, né? Então vai ficar assim. Raiz cúbica de 2 vezes menos cosseno de 60 mais i seno de 60. Tá certo? O que vai nos dar raiz cúbica de 2 vezes o quê?
Quanto que é o cosseno de 60? Cosseno de 60 é meio, né? Sim, professor. Então aqui vai ficar menos meio, né? Porque é menos cosseno de 60. Então vai ficar menos meio mais cosseno seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, né? Então vai dar isso aqui. Beleza? Esse é o nosso Z1. Esse aqui é o Z0. Então esse daqui é uma das raízes. Aqui é a outra raiz. Está faltando agora o quê? Mais uma, né? Que é o Z2, que vai ser raiz cúbica. Professor, faltou o I no de cima. Ah, é verdade. Deixa eu botar aqui I. Então, o próximo vai ser raiz cúbica de 2 vezes cosseno de 240 mais I seno de 240. Beleza? Aí vamos lá, vamos fazer nossa circunferência feinha aqui. O 240 vai estar mais ou menos aonde? Aqui é 180, aqui é 270, o 240 está por aqui assim, né? Está nesse quadrante, certo? Aí eu vou rebater esse quadrante para lá, pô, esse ponto para cá, e aí o que é que acontece? Se o total aqui é 240, esse pedaço aqui vale quanto? 60 também, né? Sim, Não é? professor. Porque aqui é 180, 180 mais 60 vai dar o 240, né? Então, se esse pedaço aqui é 60, então isso daqui é 60. Beleza? E aí o que que acontece? Seno e cosseno mudam de sinal, né? O cosseno e o seno de 240 é igual a menos o cosseno e o seno de 60, né? Não é isso? Sim, Então, voltando aqui, vai ficar raiz cúbica de 2 vezes menos cosseno de 60 menos I seno de 60. O que vai nos dar o quê? Raiz cúbica de 2 multiplicando menos meio, daqui, né? Menos meio menos raiz cúbica de 3 sobre 2 vezes I. Beleza? E aqui está a outra raiz cúbica de 2. Então, ó, isso daqui foi só resolvendo esta equação aqui. Beleza? Estou sim, resolvendo essa. professor. Vai faltar Aí esse segundo. nessa outra equação aqui, ó, o que que acontece? Ela vai ter o mesmo argumento, né? Que é o zero, porque isso daqui é um número real, né? Como número real, sendo número real, no contexto dos complexos, ele é um número complexo de argumento zero, certo? Então, o argumento é o mesmo. Então, essa parte aqui vai ser a mesma na hora de resolver essa equação. O que é que vai mudar? Apenas isso aqui, né? Que vai aparecer a raiz cúbica do 3. É isso? Sim, professor. Pronto, então as soluções vão ser iguais a essas que estão aqui, só que trocando raiz cúbica de 2 por raiz cúbica de 3. O restante é o mesmo, certo? Porque o argumento é o mesmo, né? Aqui, se o argumento era zero, aqui o argumento também é zero, então essa parte aqui é a mesma, certo? Beleza? E aí, se a gente for representar geometricamente essas raízes, o que, que vai acontecer? Eu vou ter uma circunferência de raio raiz cúbica de 2 e uma outra circunferência cujo raio é raiz cúbica de 3, né? Sim ou não? Sim, professor. Então, digamos que essa circunferência maior é a de raio raiz cúbica de 3. Deixa eu fazer assim.
Esse pedaço aqui é raiz cúbica de 2 e o pedaço maior é raiz cúbica de 3, certo? Eu não vou deixar essa indicação do raio para não misturar. Mas o que, que acontece? Ó? Quando a gente for representar geometricamente aqui as raízes, né? Então, uma raiz vai estar onde? Peraí, deixa eu passar primeiro os eixos aqui. O eixo imaginário. E agora deixa eu passar o eixo real. Pronto, então, as raízes cúbicas do 2, a gente vai ter uma aqui, a outra vai estar onde? Mais ou menos aqui, né? Vai corresponder a 120 graus aqui, e a outra lá no 240, certo? Formando aqui, ó, um triângulo equilátero, né? Beleza? Então esse aqui é o nosso Z0, isso aqui é o Z1, isso daqui é o Z2, que caso você queira colocar o valor, né? Colocar isso daqui, você coloca, tá certo? Mas vamos pensar só na representação geométrica mesmo. Então, uma raiz está nesse ponto, outra está nesse ponto, outra está nesse ponto. E as raízes cúbicas do 3 vão estar onde? Uma delas vai estar aqui, a outra vai estar aqui e a outra estará aqui, ó. Beleza? E aí note que eu tenho 6 raízes, né? 3 aqui, 3 aqui, ó. Essas são as 6 raízes de que equação? Desta equação aqui, ó. Que foi reduzida a uma quadrática. E aí da quadrática a gente teve duas raízes. De cada uma dessas raízes nós tivemos duas equações. E para cada uma delas a gente encontrou as raízes complexas, certo? Então, desse modo, aqui nós temos as 6 raízes complexas da nossa equação original, que é x elevado a sexta menos 5x ao cubo mais 6 igual a zero. Dessas 6 raízes, duas são reais. São essas aqui, ó. A raiz cúbica de 2 e a raiz cúbica de 3. Beleza? Beleza. Pronto. Essa é a ideia. Então, o livro ali traz essa equação trinômia, mas a gente pode estender esse raciocínio a equações com grau maior, tá certo? Ou de outros formatos, né, na verdade. É o que eu quero dizer. Por exemplo, ó, vamos aprender aqui como criar uma questão de prova. Ou de lista de exercício, desculpa. Né? Melhor dizendo. Como criar uma questão de lista de exercício aqui, ó. Eu vou pegar o seguinte polinômio. Ó. Vou pegar aqui um polinômio cujas raízes eu quero que sejam, sei lá, eu quero que uma raiz seja 1, uma raiz seja 16, certo? Uma outra raiz seja menos 1 e uma outra raiz seja menos 16. Beleza? Então eu vou pegar aqui ó, um polinômio de grau 4, cujas raízes são 1 e menos 1, 16 e menos 16, certo? Se eu juntar esse cara com esse, é porque eu resolvi escrever de um jeito aqui que está muito doido, né? Vamos pegar o x menos 1 vezes o x mais 1 é a mesma coisa que x ao quadrado menos 1. O x menos 16 vezes o x mais 16 vai ser o mesmo que x ao quadrado menos 16 ao quadrado. 16 ao quadrado vai dar o quê? 16 ao quadrado é igual a 2 à oitava, né? 256, não é isso? Sim, professor. Beleza? Se eu fizer o produto dessas duas coisas,
Alguém pode estar se perguntando assim, por que diacho ele está fazendo isso? Porque, vamos lá, é o seguinte, se eu fizer essa multiplicação aqui, eu vou ter x ao quadrado com x ao quadrado vai dar x à quarta, x ao quadrado menos 256 vai ficar menos 256x ao quadrado, menos 1 com x ao quadrado vai ficar menos x ao quadrado, e menos 1 com 250, menos 256 vai dar mais 256. Beleza? E aí eu tenho aqui x à quarta menos 257x ao quadrado mais 256. Beleza? Tranquilo? Tranquilo. Mas aí, pensa, tá, beleza. É com essa equação aqui que ele quer fazer alguma coisa? Ainda não. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer no lugar do x, colocar, sei lá, z elevado à quarta potência, certo? E aí, se eu substituir x por z elevado à quarta, isso daqui vai ficar igual ao quê? Vai ficar z elevado a 16 menos 257 vezes z elevado à oitava mais 256. E aí, se eu quiser resolver essa equação aqui, como é que a gente procede? Professor, eu faria x igual. Opa, eu faria z oitava igual a x. Exatamente, certo? Então, qual é a ideia? Z à oitava eu vou chamar de x. Fazendo isso, essa equação vai ficar z ao quadrado menos 257x, 200, aqui não é z, né? Aqui é x ao quadrado, aqui é x, e aí teria ainda mais 256 igual a zero. Quais são as soluções dessa equação aqui? 256 e 1. Então a gente vai ter aqui x igual a 256 e x igual a 1, certo? As raízes dessa equação aqui, né? Só que essa equação aqui, x igual a, essa igualdade aqui, né? X igual a 256 vai implicar em z à oitava igual a 256. E dessa aqui eu vou ter z à oitava igual a 1. Beleza? E aí eu tenho que resolver agora essa equação aqui. Encontrar as 8 raízes complexas dessa equação. Beleza? Quais Beleza. são as 8 raízes aí? Então a gente vai fazer aqui, ó. Primeiro, qual é a raiz oitava de 256? Vai ser 2, 2. certo? Então vamos lá. Primeiro, módulo de z elevado a 1 oitavo. Vamos botar assim, né? As soluções vão ser zk igual ao quê? A módulo de 256 elevado a 1 oitavo vezes o cosseno de quanto? Aí vamos lá. 256 é o número complexo cujo argumento vale 0, professor. zero. Então, vai ficar 0 dividido por 8 mais k vezes 2π dividido por 8. Que vai ficar só o quê? K vezes 2π dividido por 8, que é o mesmo que π sobre 4, né? Beleza? Aí Beleza, professor. mais i vezes o seno de k vezes π sobre 4. Esse cara aqui é igual a 2, então a gente vai ter zk igual a 2 vezes cosseno de k π sobre 4 mais i seno de k π sobre 4. Então vamos lá. Z0, quem é? Quando k for igual a zero, aqui é zero, aqui é zero, cosseno de zero vale 1, seno de zero vale zero, isso vai nos dar 2. Sim ou não?
Sim, professor. Quem é Z1? Aí Z1 vai ser o quê? 2 vezes cosseno de π sobre 4 e seno de π sobre 4. Π sobre 4 é 45. 45. Então, se você quiser escrever assim, não tem problema, para facilitar o raciocínio. Beleza? Porque os próximos vão ser o quê? Você ficar somando, né? 45 e 45, né? Não é isso? Porque quando eu for Sim, fazer o professor. Z2, por exemplo, vai ficar 2 vezes π sobre 4, que é o π sobre 4 mais π sobre 4. Depois vai ficar esse resultado mais π sobre 4. Depois mais π sobre 4. Aí de π sobre 4 em π sobre 4, a gente vai completar uma volta, né? Certo? Para Certo. formar o polígono regular, que no caso aqui vai ser um octógono, né? É um polígono regular com 8 lados, não é isso? Sim. Pronto. Então a gente vai montar aqui as raízes dessa equação aqui, desta equação, vão formar um. Pior que chamar octógono também, né? Eu tava pensando em ringue aqui. Caramba. Ringue de UFC é fogo, né? Ai, ai, é octógono mesmo que já chamam, né? Tá, vamos lá. Então aqui vai ficar 2 vezes o quê? Cosseno de 45 e seno de 45, ambos são iguais a raiz de 2 sobre 2, né? Beleza? E aí simplifica o 2 e dá para colocar o raiz de 2 em evidência se quiser ainda e ficar assim, ó. Bom, quem é o Z2? Vai ficar 2 vezes cosseno de 90 mais I seno de 90, né? Que vai ser o quê? Cosseno de 90 é 0, seno de 90 é 1, vai ficar apenas I, né? Vai ficar 2I. Quem é Z3? Vou fazer bem rápido aqui, certo? Z3 vai ser 2 vezes cosseno de 135 e seno de 135. Será que a gente consegue determinar aí quem é o cosseno de 135 e seno de 135 sem fazer a figurinha? Cosseno de 135 é menos cosseno de 45 e seno de 135 é Isso. igual a seno de 45. Menos cosseno de 45 e o outro vai ser o próprio seno de 45, né? Beleza? Isso vai nos dar então 2 vezes menos raiz de 2 sobre 2 mais raiz de 2 sobre 2i, que no final das contas vai ficar isso aqui, raiz de 2 vezes menos 1 mais i. Beleza? Simplificando o 2 e depois colocando o raiz de 2 em evidência, certo? Para escrever assim. Beleza? Quem é o Z4? Então, 135 com 45 vai dar 180, né? Certo? E no caso já dá direto menos 2 resultado. Isso. Eu só estou escrevendo aqui para ficar registrado que a conta foi feita, né? Vai ficar menos 2. Beleza? Quem é o Z5? Z5 vai ser 2 vezes cosseno de 225. E aí o que é que vai acontecer com 225? O cosseno de 225 vai ser igual a menos o cosseno de 45, né? E o seno de 225 vai ser igual a menos o seno de 45. Beleza? Sempre que pintar dúvida a respeito do que vai dar aqui, vocês, ó, desenham um ciclo trigonométrico. O 225 vai estar nesse quadrante, certo? Então, ó, 225 é 180 mais 45. Então, esse pedacinho aqui é 45. Quando eu rebato esse cara lá para o primeiro quadrante, lembra daquelas fórmulas de redução ao primeiro quadrante? É isso que a gente está fazendo, certo?
Se aqui é 45, então aqui é 45. E aqui está o 225. Então, ó, seno de 225 é igual a menos seno de 45. Cosseno de 225 é igual a menos cosseno de 45, certo? Beleza? Cosseno de 225 é igual a menos... Então, enfim, aqui vai ficar menos cosseno de 45, que vai dar, então, menos raiz de 2 sobre 2. E aqui vai ficar menos raiz de 2 sobre 2 vezes i, né? Beleza? Que é o mesmo que menos, bota assim, raiz de 2 vezes menos 1 menos i. 16. Vamos lá, o penúltimo cara. Vai ficar 2 vezes cosseno de quanto? 225 com 45 vai dar 270, né? Sim, professor. Pronto. E aí 270, fácil, né? É desses arcos notáveis aí que a gente sabe Vai que aqui ficar vai dar 0 e aqui vai dar menos 1, vai dar menos 2i. Beleza? E o Z7, quem é o Z7? O Z7 vai ser 2 vezes cosseno de quanto? Dos 300. 315. É isso? 315 mais i seno de 315. 300 e... Seno e cosseno de 315, o que é que vai ser? Quem que é o cosseno de 315? Cosseno de 315 é igual a cosseno de 45. Não é isso? Então, vai ficar aqui cosseno de 45. E o seno vai mudar de sinal, né? Sim, Ficar professor. menos i seno de 45. Então, isso vai nos dar menos... Oh, desculpa, vai dar 2 vezes o quê? Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. E aqui vai ficar menos raiz de 2 sobre 2 vezes i. E aí simplifico o 2 e coloco raiz de 2 em evidência, a gente vai ter isso aqui. Então, quais são as raízes da equação z elevado à oitava igual a 256? Então, dessa equação aqui, nós temos 2i menos 2i, bota aqui, mais ou menos 2i. Eu tenho raiz de 2 vezes 1 mais i, raiz de 2 vezes menos 1 mais i, raiz de 2 vezes menos 1 mais i, desculpe, menos 1 menos i, olha, espera aí, 1 menos i, e raiz de 2 menos 1 menos i. Era um... E o mais Tá menos falta... 2. Isso, e o mais e menos 2, né? É o mais ou menos 2i e o mais ou menos 2, né? Aí tem 8 raízes, né? Certo? Tem 4 aqui, 2 aqui 6, 2 aqui 8. Beleza? E agora falta a gente encontrar as 8 raízes oitavas do 1. Certo? E aí quais são as 8 raízes oitavas do 1? Vai ser o mesmo que está aqui, mudando apenas o quê? Que isso daqui vale 1, né? Sim, Que é o professor. módulo do 1, certo? Porque esse número complexo aqui, o 1 e o 256, ele tem o mesmo argumento. Então, essa parte aqui é a mesma. Beleza? Então, vamos colocar aqui, né? O que é que vai mudar, então? Vai mudar que aqui vai ficar mais ou menos i e aqui vai ficar mais ou menos 1. Concorda? Sim ou não? A gente vai ter o quê? Ó? Dessa aqui a gente vai ter mais ou menos i e mais ou menos 1. Sim ou não? Sim, professor. E no lugar desses aqui, o que, que vai aparecer? Vai Aí aparecer. vamos ver uma dessas contas, ó. Aqui neles vão aparecer de qualquer jeito, ó. Raiz de 2 sobre 2, né?
E no lugar desse 2 aqui é 1, né? Então, em todo mundo aqui, ao invés do resultado ficar sim, porque esse 2 simplificou aqui, né? Não vai ter essa simplificação, né? Vai ter o 2 dividindo aqui ainda, né? Sim ou não? Sim, professor. Então, o resultado vai ser o quê? Vão ser os mesmos caras que estão aqui, só que todos divididos por 2, né? Não é isso? Isso. Pronto, então vai ficar assim. Raiz de 2 sobre 2 vezes 1 mais i, e etc. Não vou escrever o resto, né? Que já entenderam a ideia, né? Concordam? Aí você teria a lista de todas o quê? De todas as 16 raízes dessa equação aqui. Dessas 16 raízes, quantas são reais? Quantas raízes reais tem aí? 4, né? Tem o 4. mais ou menos 2 e o mais ou menos 1. Sim ou não? Sim, E professor. as outras 12 raízes são complexas, né? Incluindo duas que são. Duas não, né? Quatro que são complexo puro, né? É um complexo puro aqui, ó. Tem só a parte imaginária. Beleza? E faz sentido, ó. Se a gente olhar só, se a gente tivesse no contexto ainda dos números reais. Se a gente tivesse no contexto dos números reais. Quando eu escrevi, né? Eu peguei esse polinômio e no lugar dele eu substituí x por z à quarta. O que que acontece? Esse era um polinômio cujas raízes eram o quê? Mais ou menos 1 e mais ou menos 16, né? Certo? É. Então eu teria as equações aqui. Z à quarta igual mais ou menos 1 e z à quarta igual a mais ou menos 16, né? Quando você Sim. resolve essa daqui nos reais, você tem que para o menos 1 não teria solução, né? Nos reais, mas para o 1 tem. E as soluções para z à quarta igual a 1 nos reais é mais ou menos 1. Sim ou não? Sim, professor. E essa outra aqui, ó, no caso do menos 16 não teria raiz real, mas no caso do 16, essa equação aqui teria o mais ou menos 2 como solução. Certo? E essas seriam as quatro raízes reais, as quatro raízes reais para esse cara aqui, né? Não é isso? Sim, professor. Pronto, e aí ficaria faltando outras 12 raízes que estão aqui, né? Alguém pode estar se perguntando, mas e essas aqui, ó? Será que dá para encontrar a partir do que eu tinha escrito aqui? Que aqui estava mais ou menos 1, aqui estava mais ou menos 16, certo? Então, quando a gente for resolver, por exemplo, z à quarta igual a menos 1, aqui eu tenho z igual a mais ou menos i. Beleza? Beleza. E de z à quarta igual a menos 16, daqui eu teria z igual a mais ou menos 2i. Eu teria isso, certo? Que é como se eu fizesse assim, né? Se eu passar a raiz quadrada dos dois lados aqui, ó, é como se o raiz de menos 1 fosse i, e do lado de cá eu tenho z ao quadrado. Então, z ao quadrado tem que dar igual a i, portanto, z tem que ser mais ou menos i. Entendeu? É mais ou menos, para efeito de você proceder numa conta e determinar o resultado, você pode pensar desse jeito, certo? Como se o raiz de menos 1 fosse igual a i. E é na outra equação do mesmo jeito, ó. Z à quarta igual a menos 16, quando passar a raiz dos dois lados, eu vou ficar com
z ao quadrado igual a raiz quadrada de 16 vezes menos 1, que vai ser raiz de 16 vezes raiz de menos 1. Raiz de menos 1 é como se fosse i, e raiz de 16 é igual a 4. Então ficaria 4i. Então z ao quadrado é igual a 4i. Beleza? E, portanto, z é igual a mais ou menos... Aí tem coisa para ter que fazer, né? É só extrair a Z raiz ao... do 4. Isso. Vou extrair a raiz do 4, mas estou pensando aqui o que é que faz com o i. Então, vamos obter o i. Só porque você botou menos 16 igual a 16 vezes menos i. É 16 vezes menos 1. Depois é que fica aí. Então, mas aqui, ó, o raiz de menos 1 é que virou i, entendeu? Entendeu, Evaldo? Sim, 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 sim. E aí eu tenho z ao quadrado igual a 2i. E agora... E agora buguei. Peraí. O 16, raiz z a quarta igual a menos 16. Z a quarta igual a menos 16. Não, pior que z a quarta igual a menos 16 vai ter raízes mais ou menos 2i, mais ou menos 1. Mais ou menos 2i. Só, mas é porque quando você bota raiz de menos 1 igual a i, aí esse i sai da raiz, né? É isso aí que é o ponto. Mas ele está fora da raiz aqui, né? Justamente está dando 4i, né? Eu estou com z ao quadrado igual a 4i. Z quadrado igual a 4i. Era para estar z ao quadrado igual a menos 4. E não z ao quadrado igual a menos 16. Não é porque eu fiz isso aqui, ó. Ó, eu tenho z a quarta igual a menos 16. Aí eu passei raiz quadrada dos dois lados. A raiz quadrada de menos 16 eu escrevi como sendo a raiz quadrada de 16 vezes menos 1. E aí eu fiz a raiz de 16 vezes raiz de menos 1. Raiz de menos 1 é como se fosse i, e raiz de 16 é 4. Então eu chego nisso aqui. E isso daqui vai dar z ao quadrado. Então eu cheguei na equação z ao quadrado igual a 4i. Beleza? Z ao quadrado igual a 4i.
Qual é o jeito fácil de determinar aqui? Z quadrado igual a 4i. Eu sei que tem que ser mais ou menos 2i. Qual é o jeito fácil de dizer isso? Ah, Z2 igual a 16 ou na Z2 igual a menos 16 ou Z2 igual a 16? Z, Z4 igual a 16. Z a quarta é igual a 16. Menos Igual a 16. Você está 16. botando igual a menos 16. Não, mas tem esse menos 16, né? Porque no caso do 16, a gente já tem, né? Que vai ser mais ou menos 2, né? Mas se fosse menos 16, aí menos 16 a gente resolve nos complexos, né? Se eu quisesse obter as raízes complexas. Mas não é, mas já saquei aqui que esse z a quarta igual a menos 16, na verdade ele vai dar a seguinte coisa, ó. É porque complicou aqui. Eu pensei que ia ser o caso simples. Que é o seguinte, né? Se você quiser resolver z a quarta, z ao quadrado igual a 4 vezes i, aí vamos lá, ó. Qual que é o argumento desse número complexo aqui? Qual que é o argumento dele? O 4i está aqui. O argumento dele é π sobre 2, né? Sim ou não? Sim, professor, pi sobre 2. É porque, na verdade, a solução da equação z ao quadrado igual a 4i não vai ser mais ou menos 2i. Não é essa, certo? Não é. Vai ser isso daqui, ó. É que eu viajei aqui no negócio. Mas vamos lá. Então, vou ter, ó, zk vai ser igual ao quê? Ao módulo de 4i vezes cosseno de o argumento, né, que é π sobre 2 mais k vezes 2π sobre 2, né? Vezes o seno de π sobre 2, que é o argumento, dividido por 2, né, que é o valor da potência aqui, mais k vezes 2π, que é uma volta completa, dividido por 2, né? Novamente 2, porque é o valor da potência aqui. E aí o que acontece? Qual é o módulo de 4i? Vai ser 4. Aliás, zk vai aparecer a raiz quadrada disso aqui, né? A raiz quadrada do módulo de 4i vai ser a raiz quadrada do 4. Né? Porque o módulo de 4i é 4. Beleza? A raiz quadrada do 4, 2. Agora vem aqui, ó. Isso aqui vai ser cosseno de π sobre 4 mais k vezes π, mais i vezes seno de π sobre 4 mais k vezes π. E o k aqui vai variar de 1 até 1, né? É só k, desculpa, vai variar de 0 a 1, né? Que é k igual a 0 e k igual a 1, né? Não é isso? Sim, professor. Então, quando eu faço z0, quem é z0? Z0 vai ser 2 vezes cosseno de π sobre 4, que é raiz de 2 sobre 2. Seno de π sobre 4 vai ser raiz de 2 sobre 2 também. Esse daqui é o nosso raiz de 2 vezes 1 mais i. Tá vendo? Então, eu estava viajando ali no que eu queria obter. E no caso do Z1, Z1 vai ser o π sobre 4 mais meia volta, né? Π sobre 4 mais meia volta, π sobre 4 mais 180 vai dar 225. Cosseno de 225 é igual a menos cosseno de 45, então vai ficar assim. Menos raiz de 2 sobre 2. E o seno de 225 é igual a menos seno de 45, vai dar menos raiz de 2 sobre 2i.
a gente vai ter isso aqui. Beleza? Beleza, Tava professor. viajando aqui. Tava Aí, viajando aqui nessa conta. Diga. aí no caso, como o senhor vai extrair agora a raiz. Porque quando você extrai essa raiz aí vai ficar o mais ou menos, né, também? Aí você fez aí com o valor com esse valor positivo de 4i e agora com o valor de menos 4i, não? Pode ser. Também. Que daria Vai dar exatamente as certo. outras duas raízes. É isso. A gente obteve nessa conta esse cara e esse aqui, não foi? Não, foi o último e o primeiro. O último e. Ah, foi. Esse e esse, né? Isso. Foi? Aí fazendo com Fazendo menos outro 4. jeito, provavelmente vai encontrar esse e esse. Né? Isso, professor. Deve ser. Deve ser isso mesmo. Ah, e o mais ou menos 2i. É porque eu estou pensando no mais ou menos 2i, mas eu já vi ó, agora de onde é que vai sair. Ó. Porque eu tenho z à quarta igual a 16. Certo? Quando eu tirar a raiz quadrada dos dois lados, na verdade eu posso ter isso aqui, né? Z ao quadrado igual a mais ou menos 4, né? Sim, Não é professor. isso? Isso. Posso ter isso aqui. Aí aqui eu vou ter, ó, z ao quadrado igual a 4. E daqui eu vou ter z ao quadrado igual a menos 4. Dessa aqui, eu vou ter z igual a mais ou menos 2. E dessa eu vou ter z igual a mais ou menos 2i. Porque dessa aqui sim, né? Eu posso fazer esse raciocínio também, ó. Se eu passar a raiz dos dois lados, aqui vai ficar, desculpe, né? Aqui vai ficar mais ou menos, né? Aqui vai ficar, peraí. Aqui vai ficar mais ou menos z ao quadrado e aqui vai ficar 2i. E é esse mais ou menos para cá, ó. Por que que aqui vai ficar 2i? Que é como se fosse raiz quadrada de 4 vezes menos 1, que é igual a raiz do 4 vezes a raiz do menos 1. E aí, se você pensar nisso como se fosse menos i, ou como se fosse o i, então eu teria aqui 2 vezes i. Não é isso? Sim, professor. No caso, esse z ao quadrado não é só z, não? Aqui é só z. Verdade. Eu escrevi isso aqui, não foi? Botei esse point aqui, não tinha nada a ver. Na verdade, é o modo de dizer, né? É, certo? É porque esse mais ou menos a Você, gente já poderia ter. A gente, é que esse modo, esse mais ou menos a gente já poderia ter colocado aqui mesmo, né? Certo? E aí colocando mais ou menos aqui, a gente chega no mais ou menos 2i. Olha aí. Então, algumas das raízes são fáceis de determinar, né? Mas tem outras que nem tanto, né? Por exemplo, para determinar essas aqui, aí já não é trivial, né? É realmente. isso? Bom, enfim. Então, voltar no livro aqui, ele já terminou aqui o capítulo de números complexos, mas eu queria. Ah, se bem que o horário não vai dar mais, não. Eu acho que no final das contas não vai dar tempo de falar algumas coisas interessantes, não, mas eu acho até que eu falei numa aula que alguém perguntou sobre quaternio, sobre. Eu estava falando sobre. Eu falei de números complexos, alguma coisa de números complexos, aí alguém fez alguma pergunta e aí eu comentei sobre quaternions. Foi nessa turma? Foi algum de vocês? Eu acho que não, professor.
Ah, então deve ter sido alguém da noite que perguntou. Aí eu falei algumas coisas sobre quaternions, que ele tipo, meio que generaliza os complexos, que é um conjunto que no final das contas vai ser um conjunto onde os números podem ser representados assim, ó. Os elementos são representados desse jeito. São representados assim, onde esses carinhas aqui, ó, I, J e K, eles têm a propriedade de que os quadrados são iguais a -1, que nem nos complexos, né? Nos complexos a gente faz o quê? Representa o número complexo como sendo A mais BI, onde I é a unidade imaginária que tem como propriedade que I ao quadrado é igual a -1, né? Não é isso? Isso, professor. Aí tem um outro conjunto que se assemelha, que é o conjunto dos caras que podem ser escritos desse jeito aqui, que a gente chama de quaternions. Certo? Aí esse IJK, eles têm a mesma propriedade da unidade imaginária, ó. E entre eles tem a seguinte relação. Você tem aqui I, J, K, e aí quando você faz as multiplicações assim, ó, o que que acontece? Se você multiplicar I com J, o resultado é K. Então, IJ é igual a K. J vezes K, o resultado vai dar I. E K vezes I, o resultado vai dar J. Certo? Beleza? Professor, E se parece você, até. e se você inverter a ordem desses caras aqui, ó, se você fizer I, J, K, se você fizer o produto assim, você vai ter isso aqui, ó. J vezes I vai dar menos K. Esse vezes esse vai dar menos esse. I vezes K vai dar menos J. K vezes J vai dar menos I. Certo? Essas propriedades aí. Professor, parece o produto dos vetores unitários das coordenadas. Da mesma coisa, inclusive. O produto vetorial, né? Isso, o produto vetorial entre, Ex- entre os exa, vetores. exa, justamente. Exatamente. Inclusive, Certo? até, a gente também até chama de Parece. J também. É bem parecido mesmo. Certo? Muito parecido. Aí esses quaternions eles têm aplicações na física e tal. Tem uns negócios interessantes a respeito de quaternions que depois vocês podem dar uma lida até na Wikipedia mesmo. Os caras vão trazer coisas lá, certo? Vocês podem olhar. Beleza? Bom, enfim, como hoje não dá tempo de começar mais nenhuma outra coisa, na quarta-feira eu falo mais sobre números complexos e a gente vai basicamente encerrar a disciplina, né? Já na próxima aula. Porque na sexta-feira vai ser o último encontro em que vocês vão poder tirar dúvidas, então sexta-feira a gente vai ter que tirar alguma dúvida, né? Porque vai aparecer alguma coisa, né? Não é possível. Realmente. Se não tiver nenhuma dúvida na sexta-feira, aí eu vou poder botar arrochando na prova, porque tá todo mundo muito bem preparado. E a prova vai começar na sexta-feira, 9 horas da noite, certo? Assim que eu terminar a aula da noite, dá um tempinho, 9 horas da noite eu começo a prova. Eu vou postar a prova. E aí a prova vai encerrar às 9 horas da noite do sábado. E vai precisar ser nesse horário, terminar nesse horário, porque no sábado mesmo eu já divulgo as notas dessa unidade, certo? Me acabo aqui corrigindo loucamente as provas, mas no sábado mesmo eu coloco a nota da prova. Beleza? Beleza, professor.
E aí, alguém mais além de Matheus? Vai quando, professor? Poxa, eu ia... Oi? A prova de reposição. Ah, prova de reposição na semana que vem. Aí eu Aí é combino com tudo, uns que ficarem na reposição. Mas provavelmente na quarta-feira da semana que vem seria a prova de reposição com o conteúdo referente à unidade em que você está com a nota mais baixa. Beleza? beleza. Professor, o senhor já somou as notas das atividades? Não, ainda não. É que eu tô com uma reforma no apartamento ali que eu comprei e aí o bicho pegou pro meu lado. O negócio ficou meio. Eu fiquei meio sem tempo. É, realmente reforma dá trabalho. Aí, como o apartamento tá em Parnamirim, aí eu tenho que ir lá, sabe? Aí o negócio ficou meio ruim. Tô reformando ele antes de me mudar. Aí, enfim. Bom, além de Williane, Evaldo e Matheus, alguém mais assistiu a aula aí mesmo? Não tem nada para comentar, não. Estão todos de acordo com a prova, começando na sexta-feira, 9 horas da manhã, e terminando no sábado, 9 da noite. Aliás, sexta-feira, 9 da manhã, não. Sexta-feira, 9 da noite, e terminando sábado, 9 da noite. 24 horas de prova. Última prova de matemática básica para todo mundo se ver livre de minha cara. Sim, professor. Tá, então beleza. Terminar a aula por aqui. Tenham todos aí uma boa tarde. Até quarta-feira e tchau para vocês. Tchau, professor. Arrivederci. Valeu, professor. Até mais. Hasta. Professor, só mais uma pergunta. Diga aí. O senhor vai ministrar